O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, hoje nós celebramos esta solenidade que foi precedida ontem da sua vigília, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Importante solenidade porque nos recordamos da missão daqueles dois grandes homens do início da igreja, que cada um na sua missão particular difundiu a fé e cumpriu o propósito, a missão que Deus lhes havia confiado. Aqui estou falando de Pedro, vigário de Cristo, aquele que foi escolhido por Jesus para ser a sua presença visível entre os homens. E é muito importante a gente compreender o papel de Pedro. Quando Jesus escolheu Pedro para ser a sua presença visível entre os homens, Jesus o revestiu de toda a graça necessária para a missão. Pedro recebeu o Espírito de Deus, e é o Espírito que conduz a igreja de Cristo, é o Espírito que dirige a igreja de Cristo, que reveste os seus ministros para cumprir a missão. Não é à toa que Pedro, mesmo com todo o limite da sua fraqueza, porque Pedro era um homem com todos os limites que nós homens temos. Pedro, a gente encontra aspectos da sua personalidade nas Sagradas Escrituras, muito impulsivo. Pedro que, no momento quando Jesus está na iminência de ser preso, ele decepa a orelha daquele homem que estava ali, daquele soldado que estava ali para prender Jesus. Então, um homem impulsivo, que fala coisas no impulso, e um homem também muito fraco, como as Sagradas Escrituras mostram. Um homem que negou Jesus 3 vezes. E aqui existe um aspecto interessante que eu queria refletir com vocês em relação a Pedro. A negação de Pedro não foi motivo que justificasse a Jesus não elegê-lo para ser o príncipe dos apóstolos. É belo a gente compreender, e a gente usualmente fala, quando se refere ao nosso pontífice, quando nós nos referimos aos papas, no caso, o sumo pontífice, o Santo Padre Francisco, a gente normalmente utiliza o termo Papa. E vocês acreditam, todos vocês devem saber o que significa este termo. Na verdade, são siglas. Pedro Apóstolo, Príncipe dos Apóstolos. Isso significa essa sigla, Papa. E é justamente essa missão de Pedro entre os
apóstolos e também no processo de crescimento da comunidade cristã. Sempre as primeiras comunidades reconheceram a autoridade de Pedro. A igreja de Roma sempre teve um papel fundamental no pastoreio e na condução do rebanho das comunidades que surgiam. O que nós hoje, como católicos da Igreja Católica Romana, presente no Brasil, nas igrejas particulares do Brasil, que são cada diocese, nós, católicos, estamos em comunhão com a Igreja de Roma, porque assim Jesus pensou a igreja, uma presença visível na terra, o seu vigário na terra, um homem que seria uma pedra de unidade. Pedro é uma pedra de unidade na igreja. Todas as comunidades cristãs se unem, estão em comunhão. E esta comunhão de todas as comunidades cristãs, das comunidades, das igrejas particulares, das comunidades cristãs espalhadas em comunhão com o Papa, essa comunhão preserva essa fidelidade, obediência ao Santo Padre, preserva a comunhão na igreja e preserva o crescimento da igreja e a fidelidade da igreja ao seu fundador, Jesus Cristo. Então, Pedro é uma figura importantíssima. E normalmente na Igreja Católica nós encontramos o conceito, o termo dogma, mas o que a gente precisa entender é que os dogmas da nossa fé, eles são verdades que já estão presentes nas Sagradas Escrituras e já estão também presentes na compreensão que a igreja vai fazendo das Sagradas Escrituras ao longo da história. A igreja vai compreendendo. Ou seja, sempre a igreja, lá no início do cristianismo, e a gente encontra isso muito descrito nos Atos dos Apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos, talvez a gente, não conhecendo o livro, a gente talvez vai pensar que os Atos dos Apóstolos se referem justamente à vida de Pedro e de Paulo. Por diversas vezes nós encontramos capítulos que se referem a Pedro e a Paulo. Mas ali está presente a vida da igreja. A vida da igreja que é impulsionada pela palavra e pelo Espírito. Mas encontrar por diversas vezes o nome de Pedro significa dizer que ele realmente era uma referência na comunidade cristã. E isso a gente, como disse, encontra tanto nas Sagradas, nos Evangelhos, como também nos diversos textos das Sagradas Escrituras. Então Pedro, uma figura muito importante para a difusão da fé. E Pedro, essa compreensão da figura do Sumo Pontífice é tão concreta que não existe outro Pedro que foi Papa, com o nome o Papa com o nome Pedro. Por quê? Porque na verdade todos os papas, todos os Sumo Pontífices que existem, desde Simão, que foi escolhido como Pedro, que foi reconhecido como Pedro, desde Simão, todos os papas são Pedro, exercem o papel de Pedro, recebem o poder das chaves. E é belo no Evangelho de hoje Jesus dizer para Pedro. Se a gente prestar bem atenção, a gente vai encontrando nas Sagradas Escrituras chaves de leitura para nós compreendermos a nossa fé. Ontem a gente escutou o texto de João 21, o último capítulo de João, e neste capítulo os discípulos estão pescando, Jesus aparece ressuscitado, os discípulos reconhecem o Senhor, vêm ao encontro do Senhor, e Jesus dialoga com Pedro e pergunta por 3 vezes a Pedro se Pedro o amava. E em cada pergunta que Jesus faz para Pedro, e aí a resposta de Pedro é positiva, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, confirma as minhas ovelhas. É o papel do Santo Padre, confirmar a igreja, confirmar a comunidade de fé, conduzir a igreja. Por isso que o Papa exerce o magistério.
o seu papel de conduzir, de orientar e dar o rumo para a igreja em cada tempo. Estava falando do dogma, é interessante a gente compreender isso, porque esse reconhecimento está presente lá no início das Sagradas Escrituras, da figura de Pedro. Mas somente no século XIX, se reconhece o dogma da infalibilidade papal. Já era algo concreto na igreja. Ao longo da história da igreja, isso já era algo muito reconhecido. Porém, foi justamente ali, entre o século XIX e XX, que a igreja realiza o concílio, século XX, que a igreja realiza um concílio, o concílio Vaticano I, e nesse concílio Vaticano I, a igreja reconhece o dogma da infalibilidade papal. E o que o dogma da infalibilidade papal quer nos dizer? Quer nos dizer não da impecabilidade de Pedro. Pedro é um homem como nós, é um homem que tem fraquezas como nós temos fraquezas. Recentemente a gente viu nos canais de televisão uma mulher que puxou o Santo Padre e no impulso o Santo Padre se irritou com aquela situação, brigou com aquela mulher, e aquilo parece que ganhou uma projeção, como o Santo Padre reage dessa forma. Depois ele pediu perdão por aquela atitude que ele teve, e aquela atitude que ele teve sinaliza que ele também pode ter atitudes como nós temos, e ter um ataque de ira, um comportamento que não seja adequado. Porém, uma coisa é a fraqueza humana, outra coisa é a missão que ele recebeu da parte de Deus de conduzir a igreja e não permitir que o depósito da fé se perca. Aquilo que a igreja foi ao longo da história colhendo como vontade de Deus, aquilo que a tradição, aquilo que a igreja foi reconhecendo e conduzindo os fiéis ao longo da história da igreja. A fé e os costumes são esses aspectos que fazem do Santo Padre infalível. E claro, a igreja reconhece isso porque Jesus disse que assistiria a igreja ao longo da história. O fundador da igreja, que é Jesus, dá o Espírito Santo à igreja e aos seus representantes, aqueles que estão à frente da igreja, para que a igreja não se perca. O papel de Pedro. Nós devemos rezar por Pedro, fazer aquilo que a primeira comunidade cristã fez com Simão Pedro, quando ele estava preso. Quando Pedro estava preso, a comunidade de fé se colocava em oração, intercedendo por Pedro, para que Pedro fosse libertado, fosse retirado da prisão. Então, é importante a gente compreender o nosso papel como comunidade cristã, que reza por Pedro, que reza por suas autoridades, os ministros ordenados, os bispos. A igreja precisa sustentar os seus sacerdotes, sustentar os seus bispos, sustentar aquele que carrega a responsabilidade e o peso espiritual do mundo, o nosso Santo Padre. Graças a Deus nós tivemos ultimamente a oportunidade de conhecer os papas, os últimos papas, e como a igreja foi profundamente alcançada através do pontificado desses grandes papas, grandes santos, todos eles, claro, com exceção ainda de Bento XVI e do próprio Papa Francisco, todos eles foram canonizados, reconhecidos como santos.
João 23, São João 23, São Paulo VI, também São Paulo I não foi, São João Paulo I não foi canonizado, mas esses papas que foram canonizados e que realmente são grandes testemunhas da fé para nós. Também hoje celebramos São Paulo, e São Paulo ele é um grande modelo de evangelizador para a igreja. Pedro exerce autoridade sobre todo o corpo da igreja, para que a igreja não desvie do caminho da salvação. Paulo teve outro papel importante, o papel de difundir a fé, de fazer com que a fé fosse anunciada a todos os povos, e a fé se propagou. Se hoje nós celebramos a Eucaristia, foi justamente porque aqueles primeiros cristãos, eles foram impulsionados a levar o Evangelho a tantos lugares, e de modo particular São Paulo. São Paulo anunciou aos gentios, e diversas comunidades surgiram a partir da evangelização de São Paulo. As muitas cartas que ele escreveu, e ele já na iminência da sua morte, ele vai dizer para Timóteo que combateu o bom combate, completou a corrida e guardou a fé. Vai ser muito maravilhoso se nós também pudermos um dia, vai ser uma experiência maravilhosa se nós um dia, como São Paulo, pudermos dizer que nós combatemos o bom combate, que nós não desertamos, que nós não ficamos pelo meio do caminho, que não ficamos paralisados, que o mundo não foi também tragando, né, a nossa vida, tirando a vitalidade da fé do nosso coração. Vai ser maravilhoso a gente, como São Paulo, olhar para a nossa história cristã, porque a nossa história se divide em dois momentos. A nossa história se divide entre o momento que nós nascemos e o momento que nós nascemos para a fé, para Deus. A partir daquele momento começa um tempo novo na nossa vida, e nós, ao olharmos para a nossa história, podemos ver como São Paulo os feitos de Deus, a obra de Deus. Finalizo recordando que celebrar Pedro e Paulo é recordar que esses dois homens derramaram sangue por Cristo. Recordar o martírio de São Pedro e São Paulo é recordar a necessidade da confissão da fé. O martírio é o testemunho da fé, é confessar a fé. E nós precisamos todos os dias confessarmos a nossa fé. Em cada Eucaristia, no domingo, nas solenidades, nós professamos a nossa fé. E professar a fé é dar o assentimento àquilo que nós escutamos na palavra de Deus, em cada domingo. Quando nós professamos a fé, nós estamos dizendo: eu creio, eu creio. Queridos irmãos, precisamos renovar no nosso coração essa experiência profunda com o Senhor, essa experiência profunda com Deus, que nos faz dar tudo, derramar o sangue. Talvez de nós não se exija o derramamento do sangue, mas certamente de todos nós se exige o testemunho da fé. O testemunho da fé é o testemunho de atos e palavras, de uma vida conforme o Evangelho, de uma vida vivida a partir da experiência com a palavra de Deus. E pela intercessão desses dois santos, desses dois mártires, nós professemos a nossa fé. E finalizo aqui falando de um aspecto interessante das primeiras comunidades cristãs. Quando
quando falei da profissão de fé, me recordei que no início da igreja, a profissão de fé, como de fato é algo que sinaliza que nós pertencemos à comunidade católica, comunidade constituída por Jesus, e naquela época existiam aspectos da vivência da igreja que eram como que preservados, não eram ditos para qualquer pessoa, eram guardados. Para saber se a pessoa era católica, era preciso escutar a profissão de fé. A profissão de fé era dita, e aí diante dessa profissão de fé que era proclamada, essa pessoa era reconhecida como cristã, como católica, como pertencente à comunidade cristã. Queridos irmãos, ali era o sinal da pertença. E quando professamos a fé, é o sinal da nossa pertença. Que Deus nos dê essa graça. E ao professarmos a nossa fé, termos consciência da nossa pertença à comunidade de Cristo, à Igreja de Cristo. E hoje, de modo particular, queremos no altar do Senhor oferecermos essa Eucaristia pela vida, pela saúde do nosso Papa Francisco, do nosso Papa Emérito Bento XVI. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.